Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar neste lindo dia de chuva, de temperatura agradável. Vamos cantar o hino de número 1 no Cantor Cristão. Tem algum dia feio para o servo do Senhor? Não tem. Todos os dias são lindos e maravilhosos, preparados com amor pelo nosso bom Deus. Vamos então cantar hino de número 1. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor. Vamos cantar. Convido todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao nosso Deus. Senhor amado, nós te louvamos pela chuva mansa que cai lá fora, Senhor, sem destruição, sem tantas tragédias como temos visto em tantos lugares. Por isso nós queremos inclusive pedir, Senhor, estende a tua mão poderosa sobre as pessoas ali em Santa Catarina, que estão passando por situações bem difíceis, estradas sendo prejudicadas, o trânsito lá na entrada da BR-116, a Regis Bittencourt em São Paulo também. Então as pessoas, ó Deus, que têm que trabalhar com seus caminhões, inclusive irmãos nossos, pedimos a tua proteção, o teu cuidado, Senhor. E pela tua misericórdia possa haver ali também um tempo menos chuvoso, para que eles possam ter de novo condições de voltar para as suas casas, as estradas possam ser reparadas e a vida possa continuar normalmente, sem dificuldades, mas que, ó Deus, as pessoas possam também aproveitar este momento, porque nada acontece por acaso. Acabamos de ouvir agora lição tão preciosa no encerramento da escola bíblica, a irmã Heloíse falando sobre a Corrie ten Boom, tantas lutas ela passou na vida, e em tudo ela viu a mão do Senhor.
E assim também, nós que possamos todos nós vermos também que em tudo a tua mão está estendida, pronta para ajudar, pronta para socorrer, pronta para atender, e que as pessoas possam ter um coração sensível, Senhor, e voltarem-se para Ti, e não no momento da dificuldade apenas, como vamos ouvir na mensagem. Algumas pessoas buscam ao Senhor só na hora da enchente, só na hora das provações, só na hora da enfermidade. Não seja assim entre nós, Senhor. Possamos todos nós, com fidelidade, com constância, servirmos ao Senhor, todos buscarem ao Senhor permanentemente, por amor e não por interesse. Clamamos pelo Brasil, Senhor. A situação no Brasil está bem complicada, bem difícil, um desgoverno. Então oramos, ó Deus, por misericórdia. Clamamos ao Senhor, como teu Filho amado nos ensinou, sobre a pobre viúva que foi até o injusto juiz e clamava por justiça. E o Senhor Jesus falou que aquele homem não temia nem ao Senhor, nem respeitava os homens. No entanto, pela insistência dela, da pobre viúva, ele atendeu e fez justiça. E o Senhor Jesus, teu Filho amado, que é a verdade, nos disse que o Senhor fará justiça quando nós clamarmos ao Senhor. Por isso pedimos, opera, Senhor, livra o Brasil dessa ditadura que estamos vivenciando, Senhor. Tenha misericórdia. Abençoe os cristãos que voltaram nesses partidos, Senhor, por ignorância. Porque um cristão que realmente é um filho do Senhor jamais votaria em partidos socialistas, porque não existe como ser cristão e voltar no socialismo. Ou não sabe o que é cristianismo, ou não sabe o que é socialismo. Ajuda, portanto, Senhor. Abençoe, e que o Brasil ainda possa ser uma nação verdadeiramente cristã. E é por isso que oramos, e é por isso que trabalhamos, e é por isso que testemunhamos, e é por isso que a tua igreja aqui está, Senhor, para propagar a tua palavra de arrependimento e de salvação. Que hoje possa haver também salvação em nosso meio, Deus. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Louvamos-te e agradecemos-te, pedindo aceita esse culto. E cuida dos nossos irmãos que estão em Santa Catarina, tão afetados pelas chuvas ali. Irmãos, ó Deus, ali em Porto Belo, como a irmã Lene, uma cidade que também está sofrendo com tantas chuvas. Santa Catarina, em várias partes. Também, ó Deus, no interior de São Paulo. Oramos pela irmã Marlene, lá em Presidente Prudente, irmã Helena, lá em Nova Odessa, irmã Sibila, irmão Andres, irmão Andrezinho e o Yanes também em Nova Odessa, e todos os demais que assistem os cultos, irmã Valdete, irmão Leandro, lá em Minas Gerais, irmã Mônica em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, irmão Hélio, irmã Cristiane, irmã Maria Fernanda, irmã Maria em Aracaju. Que prazer de saber, durante a semana soubemos que irmã Andressa de Aracaju também. Louvamos-te porque do Brasil todo temos irmãos aqui, queridos, amados, fiéis, obedientes, comprometidos com o Senhor. Louvamos-te, portanto, e pedimos, fale aos nossos corações nesta manhã. Também oramos pelos jovens universitários, ó Deus, que estão começando a universidade, os que vão começar, os que já estão avançando. Guarda e proteja a todos e que possam brilhar no meio daquelas trevas densas, Senhor. Louvamos-te, portanto, e pedimos, abençoe cada jovem universitário aqui da tua igreja. Te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu pedi, mas os dois não quiseram vir aqui à frente para testemunhar. Mas, irmãos, quantos testemunhos eu tenho ouvido? E vergonha não é, porque eles não têm vergonha. Não que eles sejam sem vergonha. Mas o irmão vai falar, que bom. Isso, meu irmão, fiquei tão contente na sexta-feira quando ele me contou a experiência que eles passaram. Falei com o pastor e ele falou, tem que passar para a igreja esse testemunho. Mas nós, semana passada, viajamos para o Paraguai para levar o Thomas. Portanto, o Thomas não vai estar aqui por muito tempo, tocando o seu violino. Ele começa então a sua vida estudantil. Tentou vários anos aqui no Brasil, não conseguiu passar no vestibular, então ele está lá onde a Estela está. Levamos ele para lá. Antes de nós viajarmos, nós viajamos com a van, uma van escolar que nós temos, e
em dezembro eu ainda mandei fazer a revisão de todas as partes que são necessárias, freio, óleo, todas essas coisas, tudo em ordem. Aí semana passada viajamos para lá, enchemos o tanque, fomos até Foz do Iguaçu, são 700 quilômetros, atravessamos a ponte, fomos até a cidade onde a Estela mora, que é Hernandárias, do lado de Cidade del Este. Andamos por lá, para cá e para lá, para cá e para lá, mais uns 300 quilômetros, são mais ou menos 1000 quilômetros. E sem nenhum problema na van. Na volta, então, ainda tinha combustível, depois de uma segunda abastecida. Paramos em Cascavel para reabastecer e estava tudo certo. Mas, em tudo dai graças, né? Como o pastor sempre nos ensina, em que não devemos estar murmurando, não devemos acusar ninguém. Mas, depois dessa última abastecida em Cascavel, começou a vazar combustível. E eu não percebi. Eu sei que aqui, quando eu ando por 4 barras, o ponteiro começa a se mexer, descendo o combustível, depois de uns 50 quilômetros mais ou menos. E ali nós já tínhamos andado 50 quilômetros e o ponteiro já tinha descido 1/4 de tanque. Eu falei, alguma coisa está errada. Mas nem me toquei que podia ser algum vazamento. Aí, olhando pelo retrovisor, o ponteiro não parava de baixar. Olhando pelo retrovisor, eu vi um risco no asfalto. Eu falei, deve ser combustível. Será que o bombista lá derramou na hora de abastecer ou não? Mas o primeiro posto que apareceu, eu dei uma entradinha assim no acesso ao posto e já desci, abri o capô e vi que estava todo o motor ensopado de combustível. Eu falei, puxa, agora estourou alguma mangueira, alguma coisa. Desligamos o carro e fui olhar e realmente estava, quando eu ligava a chave de novo, ele estava esguichando. Eu não sabia onde, pensei que fosse uma mangueira que tinha estourado, mas aí, como nós estávamos na entrada do posto, fomos até lá no posto mesmo e tinha uma borracharia antes, paramos o carro ali e perguntei se tinha alguma oficina mecânica. Ele falou, não, só tem nós aqui que é da borracharia e tudo. O que aconteceu? Eu falei, tá vazando combustível, deve ter estourado alguma mangueira. Aí ele falou, tem um mecânico ali que está mexendo naquele carro. E eu falei, tá bom, então vou pedir para ele. Ele veio, deu uma olhada e viu que não tinha nada estourado, mas estava vazando ali na rosca, onde é um copo grande assim, com um filtro dentro, e na rosca estava vazando o combustível. Mas lá no meio do nada, onde só tinha o posto e uma borracharia, como é que ia ter uma peça específica daquela? O mais perto seria Cascavel, teria que comprar lá através do telefone e algum motoboy trazer. Mas enquanto nós verificávamos ali, a Cláudia rodeava a van, clamando ao Senhor que eles nos ajudassem, né? Para que ajudasse a solucionar o problema, porque ali não tinha nada, né? E fomos ali, tiramos a bomba, fomos lá dentro, tiramos o filtro de dentro, com isso já perde-se 1 litro de combustível, né? Viramos a borracha, porque ele é apertado com borracha, nada de vedação, nada, só com a borracha. Aí montamos de novo, só que aqui na escola, quando o Eliseu, o Eloy, a gente abre e troca o filtro mesmo aqui, a gente usa uma chave de grifo desse tamanho, porque a rosca é dessa bitola assim, então tem que ter um negócio que dê rosca. E lá, como é que numa borracharia teria isso? No posto não tem, isso é coisa de encanador, não é de borracheiro e nem de posto. E aí ele apertou na mão e tudo, colocamos de volta, continuava esguichando. E assim não podia andar, né? Podia até pegar fogo ali, combustível, né? Cai numa parte quente do motor, pega fogo, derrete todos os fios e aí é só guincho. Então, clamando a Deus sempre e agradecendo por tudo, nunca murmurando, porque aprendemos que não devemos murmurar, sempre dando graças a tudo, que Deus fosse à frente, solucionasse, o carro é dele, a vida é dele. Então nós confiamos no Senhor, Cláudio orando, clamando, e eu ajudando o mecânico. Aí depois, na segunda tentativa, ele pegou uma chave de fenda e um martelo e foi na rosca, ela tem umas garrinhas assim, foi apertando e a rosca foi indo e parou de vazar. Colocamos na van e parou de vazar. Eu falei, graças a Deus. Bom, agora vamos pagar o homem, né? Aí deve me cobrar aí uns 100, 200 reais pelo conserto. Fui perguntar para ele quanto que seria o serviço dele. 20 reais tá bom. Paguei 20 reais, já dei graças a Deus, porque também não foi um absurdo, né? Foi até bem pouco. E entramos no carro sem vazar mais e fomos embora. E aí, conversando, fala, bom, nós temos que abastecer de novo.
porque perdemos ali um quarto de tanque, calculei mais ou menos 15 a 18 litros de combustível vazado fora, e aí, com esse combustível não chegávamos em Curitiba. Então tivemos que parar, mas andamos por mais 200 quilômetros, e olha, tantas viagens que eu já fiz quando minha mãe era viva no Rio Grande do Sul, eu ia todo janeiro e todo julho, em julho, lá visitar ela. Fazíamos 2 viagens de 850 quilômetros cada vez, só para ir, mais 850 para voltar, e nunca aconteceu isso, de ter tanta barreira. Nós passamos mais ou menos por umas 8 barreiras na estrada, tinha acidente, muita obra na pista, então Deus ia nos segurando ali para que não acontecesse algo pior. Ou seja, se tivesse vazando todo o combustível, ali no meio das barreiras não tinha nem posto, nem borracharia, nada, e aí como é que você resolve, né? E aquelas filas enormes de quilômetros para cá e para lá. Então, já começou lá no início. A gente sabia que para atravessar a ponte do Paraguai para cá é uma loucura, né? É carro de tudo ao lado, é moto. As motos só não passam por cima, mas por os outros lados passam tudo. Então é complicado. Só ali levamos 1 hora para atravessar a ponte. Então ali já Deus estava nos segurando para que não acontecesse coisa pior lá na frente. Mas o mais interessante também é que, mesmo ter perdido todo esse combustível, nunca acusamos ninguém, nem o mecânico que fez a revisão anterior, porque se fosse o mecânico, a culpa dele teria acontecido na ida já, logo no início, né? Não, andei mais de 1000 quilômetros sem nenhum problema, e ninguém mexeu naquela peça, ou seja, se soltou sozinho, tá? Então, e aí paramos no primeiro posto. Eu falei para a Cláudia, vai olhando o preço aí, né? Porque lá o preço é bem salgado, 6,39, 6,32 no diesel, né? E achamos um posto Petrobras de 5,94, aqui mesmo. Entramos ali, parei na bomba, falei para a moça, para a frentista, coloca R$200 de S10 para mim. Ela digitou lá, colocou a bomba ali, eu falei, já me dá o bilhete que eu vou indo lá na fila para acertar lá, né? Porque tinha muito argentino, tinha muito paraguaio viajando de férias para o Brasil, então a fila estava enorme no caixa, porque eles compram o mercado inteiro quase, e aí demora demais. E eu estava na fila, esperando a minha vez, de repente a moça chega lá e fala, você quer da van escolar? Eu falei, sim, vem aqui um pouquinho. Tá, mas vem aqui um pouquinho. Aí saí lá fora, ela falou, olha, deu problema na bomba, e a bomba começou a injetar ar no tanque, então eu não sei quanto de combustível entrou, quanto que falta ainda, então eu falei com o meu gerente, você não precisa pagar, pode ir embora. Se entrou 10 ou 15 litros, o lucro é seu. Eu falei, sério isso? Tá bom, graças a Deus. Então tudo aquilo que nós perdemos, Deus nos deu, e acredito que Ele deu mais que 15 ou 18 litros, porque eu vim até Curitiba e hoje ainda tem um quarto de tanque ali, né? Então, o testemunho é esse, que nunca deixemos de confiar em Deus, nunca murmuremos por isso, por coisa parecida. Possamos estar sempre dando graças em tudo. O pastor sempre nos orienta, nos mostra que mesmo nas dificuldades, Deus honra aqueles que o honram.
Eu vou pedir que os irmãos me ajudem, dando o nome de todos os jovens universitários, porque eu já perdi a conta. Eu estava hoje de manhã orando, Senhor, eu não consigo lembrar de todos os jovens da igreja que estão na universidade. E temos mais uma. Chamamos aqui à frente nossa amada irmã Mariana. Ontem, com toda a razão, o papai estava todo feliz. Mandou foto da irmã Mariana toda enlameada. Já viram ela? Não, é mais bonito ver assim. Mas enlameada ela mereceu, porque ela passou, não só numa, mas em 2 universidades. Na UTFPR e na Universidade Federal do Paraná. Então nós vamos agradecer a Deus pela Mariana. Depois vocês me ajudem, todas as famílias que têm jovens universitários, alguns eu lembro, eu sei e oro, mas não consigo lembrar de todos. E é tão bom quando você cria raiz na igreja e você acompanha o crescimento. Eu conheço a Marianinha desde menina. Hoje ela está entrando na universidade e a Milena, a irmã dela, terminou, fez a TCC, entregou o TCC, como a Carol também. Eu conheço a Carolzinha de 25 anos atrás, quando eu era pequenininha, estudava aqui. Queridos, como é importante isso, a gente acompanhar o desenvolvimento. Crie raiz na igreja, fique firme, você vai ver o crescimento, você vai ver Deus abrindo as portas, você vai ver Deus abençoando. Carol apresentou o TCC. Então vamos orar para que Deus abençoe, e assim como o irmão Ricardo Filho, na Federal também. E conversem com ele para vocês verem a pedreira que ele enfrenta lá. Eu oro por ele sempre, dou graças a Deus pela firmeza dele, porque, irmãos, é uma trincheira do inferno. É ou não é, irmão Ricardo Filho? O que ele enfrenta. Vamos orar pela Mariana, vamos orar pelo Lucas, vamos orar pela Estela, pelo irmão Lucas, pela irmã Laisa, por todos os jovens universitários. Vamos continuar orando, Gabi, todos os demais que estão na universidade, e me ajudem para que eu lembre de todos os nomes, para que possamos orar todos os dias. Mesmo sentados como todos estão, vamos dar graças ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da nossa amada irmã Mariana. Ela estudou aqui conosco desde pequenininha e sempre foi uma aluna tão aplicada, tão dedicada, Senhor. E agora o Senhor honra e contempla a fé dela e de todos os que estavam orando por ela, Senhor. Obrigado porque o Senhor permitiu que ela fosse aprovada tanto na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, como também na Universidade Federal do Paraná. E nós vemos o prazer dela de cantar solos aqui na igreja. No Natal está sempre pronta para usar a voz tão afinada que o Senhor dá para ela, para louvar ao Senhor. Nunca nega, nenhuma vez negou e disse não para algum pedido para participar na programação, no culto ao Senhor. Cuida dela, Senhor. Cuida de todos os demais jovens universitários da igreja, que alguns, ó Deus, em faculdades bem difíceis. Guarda-os de todo o mal, e que ao invés de eles serem influenciados pelo mal, possam ser um impacto positivo na vida de colegas e também de professores. Te louvamos, portanto, Senhor, porque o Senhor honra aos que te honram, como o irmão Hugo acabou de falar. E é verdade, Senhor, nós confirmamos isso e vemos isso, Senhor, agindo todos os dias. Te damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sempre fazer
seguir ouvimos nosso amado irmão Luiz Henrique ao piano, e com estes sons que serão emitidos ali, nos impulsionam a orar ainda mais, buscar ainda mais ao Senhor em oração, para que Ele fale aos nossos corações nesta manhã. O que o mundo está vivendo hoje já viveu no passado, e precisamos buscar o Senhor, porque o mundo está atravessando uma situação extremamente difícil, e se não buscarmos ao Senhor, não há solução. Em outro não, só no Senhor. Vamos ouvir o hino e oremos todos silenciosamente. Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias. Em Gênesis capítulo 41, leremos o versículo 45. Gênesis capítulo 41, o versículo 45. José havia sido tirado da cadeia. Depois de bom tempo, vários anos, saiu da cadeia para se tornar Zafenat-Paneah, o Salvador do mundo, nome dado por Pai. Diz assim a palavra de Gênesis 41, 45, que creio que os irmãos já fizeram a leitura desse trecho. Se todos aceitaram o desafio de ler 3 capítulos por dia e 5 no domingo, os irmãos passaram por aqui. E diz a palavra do Senhor. Gênesis 41, verso 45. E chamou o faraó o nome de José Zafenat-Paneah, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Zafenat-Paneah, o Salvador do mundo. Olhando para a situação do mundo hoje, vemos que esta passagem do que aconteceu no distante passado é uma palavra profética do que está acontecendo hoje. Exatamente o que aconteceu há tanto tempo atrás, há milhares de anos atrás, é o que está acontecendo hoje no mundo também. O esgotamento dos recursos, queridos, o esgotamento dos recursos. Os recursos no mundo estão se esgotando. Petróleo é um mineral não renovável. Terminou, acabou, não tem mais, não dá para fabricar mais. Os recursos estão se esgotando. Eu era criança e
essa Serra da Graciosa, subíamos e descíamos aqui, ao ir para o litoral, para Tagaçado, para aquela região, e de lá para cá também. E eu bebia água em todas as bicas. Nós pegávamos água para trazer para casa, inclusive. Todas as bicas tinham uma placa escrito assim: água potável. Podia tomar, sem problema nenhum. Hoje, não tome nenhuma. Não tome de nenhuma. Porque tem coliformes fecais, tem resto de macumbaria, tem um monte de coisa por ali, que não tome porque você vai ter problemas. Os recursos estão se esgotando, como se esgotaram naquela ocasião também. E a fome tomou conta do mundo, como hoje também. A fome espiritual nos nossos dias tomou conta da humanidade. Em primeiro lugar, queridos, a fome era gravíssima. A fome era gravíssima. Não tinha recursos, não tinha onde conseguir alguma coisa. A terra não produzia mais. Podia plantar, não produzia mais. E os recursos foram se esgotando. E as pessoas ficaram desesperadas. O que nós vamos fazer? Gênesis 47, versículo 13, lemos a palavra do Senhor, que o povo desfalecia. Gênesis 47, versículo 13. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Você já sentiu fome alguma vez na vida? Não é brincadeira. Ainda essa semana, estava me lembrando de quando eu comecei a trabalhar lá na Servô, Rua Rockefeller 1118, onde eu ia toda madrugada, mas eu não tinha recursos, eu não tinha como comprar almoço. Então eu sentava lá em algum lugar e meus irmãos, um adolescente, eu tinha 16 anos, um adolescente com fome, e ouvindo as pessoas nos seus pratos, batendo os talheres, irmãos, é um desafio, não é brincadeira. Não sou revoltado, muito ao contrário, aquilo me fortaleceu. Mas essa semana eu estava orando, lá em casa, sozinho, fazendo comida para mim, ganhando tanta comida dos amados irmãos, eu louvava ao Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado, porque aquela fase passou e hoje temos tanta abundância. Mas a fome não é brincadeira. No Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais, uma das regiões mais pobres do Brasil, algum tempo atrás, uma mulher, as crianças chorando de fome, ela não tinha o que fazer naquele barraco. O fogãozinho dela era pedras. A panela, aquela mais encardida de brasa que você, de carvão que você possa imaginar. Ela só tinha papelão em casa. Pegou água, rasgou o papelão e dissolveu e fez um caldo para dar para as crianças aqui no Brasil. A fome leva as pessoas ao desespero. A fome leva as pessoas a fazer coisas inimagináveis, inenarráveis. A fome física e a fome espiritual leva ainda a situações piores. Os irmãos que são de Quatro Barras como eu, e moram há bastante tempo aqui, hão de se lembrar desse acontecimento. Eu era criança, morávamos ali na curva, e passava um senhor com um carroção aqui, mas vida difícil, sofrida demais, e nada dava certo na vida dele. E ele, no desespero da fome espiritual, sem conhecer o pão do céu, sem conhecer o Zafenate Paneia, o Salvador do mundo, esse homem vendeu a alma para o diabo. O irmão Lourdes conhece. Acho que o Rosileu conhece. Vendeu a alma para o diabo. Porque quando a pessoa está com fome espiritual, quando não sabe onde está o Zafenate Paneia, eles fazem loucuras absurdas. E esse homem vendeu a alma para o diabo e daqui a pouco já estava com um caminhão vermelho da marca Internacional.
dali a pouco já tinha 2 caminhões, dali a pouco já tinha vários caminhões, de repente já tinha uma frota de caminhões, caminhão pelo Brasil inteiro. E um dia ele foi construir um barracão ali na entrada de 4 Barras, perto do SESC, e deu uma chuva, mas nem foi tão forte a chuva assim, deu um vento, mas não destruiu nada. E o barracão daquele homem que não conhecia os Zafenate Paneia, mas tinha fome, o barracão daquele homem de concreto pré-fabricado caiu, desmontou. Os irmãos que moram mais tempo lembram disso. Não caiu nada, não destruiu nada, mas o barracão dele desmontou como se fosse isopor, desmanchou, caiu. E ele então resolveu construir outro barracão, não mais de concreto pré-fabricado, mas de estrutura de metálica. Estava construindo, já estava bem adiantado. Veio outra chuva, outro vendaval, mas não destruiu nada. E o segundo barracão dele retorceu. Lembram-se disso? Retorceu. Ficou lá caído. E o caminhão começa a bater. E o caminhão começa a bater. E problema. E a família com problemas e dificuldades. Irmãos, quando uma pessoa está com fome, precisa ir ao Zafenate Paneia, ao Salvador do mundo. Porque outros vão enganar, vão iludir, mas não vão saciar a fome. Passados alguns anos, na década de 90, um menino estudando aqui, entrou com uma mochila escrito Satanás na mochila dele. Eu chamei Tiago, vem aqui, por que você colocou esse nome tão horrível aqui? Achei interessante. Falei, Tiago, eu vou contar uma história para você. Contei a história desse senhor que vendeu alma para o diabo. Quando eu terminei de contar a história, ele falou, pastor, é o meu avô. É o meu avô. Eu falei, Tiago, você conhece a história e você está brincando com este nome que não vai trazer satisfação nenhuma para você. Graças a Deus ele ouviu. Graças a Deus no dia seguinte ele já estava com outra mochila e também entregou a sua vida. Irmãos, a fome está no mundo. A fome era gravíssima lá no Egito, na terra toda, e hoje também a fome é gravíssima. As pessoas estão indo como o filho pródigo, tentando saciar a sua fome com as bolotas que os porcos comiam. O que as pessoas estão comendo hoje, queridos? O que as pessoas estão procurando se alimentar? Com prazeres, com ambientes, com lugares que possam trazer alguma saciedade para a sua fome, porque a fome é gravíssima em todo mundo. E quem mandou essa fome foi o Senhor, como foi Ele que mandou no tempo do Egito também. Por favor, abrem Amós capítulo 8. Amós capítulo 8, vamos ler do versículo 11 ao versículo 40. A fome só vai se agravar, queridos irmãos. Por isso, vamos conhecer mais o Zafenate Paneia, o Salvador do mundo, para que possamos levar as pessoas a Ele. Só Ele pode satisfazer, ninguém mais. Amós capítulo 8, do versículo 11 ao versículo 14, diz a palavra do Senhor. Amós 8, de 11 a 14. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria dirão, dizendo, como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Deus é que está enviando esta fome ao mundo, como enviou há milhares de anos atrás.
Como tenho ficado cuidadoso com as traduções da Bíblia atualmente, queridos. O sentido já está mudando completamente. Cuidado quando você for comprar uma Bíblia. Primeiro, veja se é tradução fiel, porque senão não. O sentido já está mudando. E vão falar, e vão abrir a Bíblia nos templos, mas já não é mais a palavra de Deus, é adulterada. É impressionante como tem produto adulterado hoje. Você vê o nome, é o nome do produto que você conhece. Você vê a embalagem do produto que você conhece, mas é adulterado, não é mais o produto original. E a Bíblia a mesma coisa. Deus está enviando esta fome. As pessoas acham que vão ter a Bíblia, mas não é mais a Bíblia, é um livro adulterado. Portanto, vamos cuidar com a palavra do Senhor. Em segundo lugar, queridos irmãos, somente Zafenate e Paneia tinham. A fome está em todo mundo. Em todo mundo. Naquela época, mas só Zafenate e Paneia tinham. Terra de Canaã, terra do Egito, onde quer que fosse, não tinha pão, não adiantava ir, não iam encontrar. Somente com Zafenate e Paneia, com José, é que todos poderiam se manter vivos. E hoje não é diferente. Para se manter vivo espiritualmente, só com o Senhor Jesus Cristo. Não adianta ir para a igreja, não adianta ir para isto, para a célula, para tantas coisas que estão inventando hoje. Não adianta isto, é só com o Senhor. Mudam a nomenclatura para enganar as pessoas, para iludir as pessoas. Agora nós temos este programa, nós temos... Não adianta nada, só com Zafenate e Paneia, só com o Senhor. Somente Ele podia. E é impressionante como as pessoas tentam puxar Jesus para perto de si, para dar um pouquinho de legitimidade no que eles falam. O budismo, por exemplo, eles puxam Jesus para perto deles. Eles dizem assim: por que a Bíblia não fala onde Jesus esteve dos 12 aos 30 anos? Fala do Senhor Jesus indo ao templo. E depois não fala mais, só fala dele aos 30 anos, quando começou o ministério. Foi batizado e começou o ministério. Por que a Bíblia não fala, dizem os budistas? Aí eles dizem, é porque ele foi para o Oriente, para aprender as filosofias orientais. Eles tentam puxar Jesus, porque todo mundo sabe que pão só com Jesus. O budismo não tem pão, mas eles tentam trazer um pouco de legitimidade para eles, trazendo Jesus para perto, porque só Ele tem pão. Os islâmicos tentam trazer Jesus para perto. Fiquei impressionado quando Deus nos permitiu estar em Nazaré, numa sinagoga, na parede de uma sinagoga, um versículo bíblico, na parede da sinagoga dito, disse Jesus. Eles colocaram o versículo da Bíblia, porque todo mundo precisa de Jesus. Sem Ele não existe pão, sem Ele não existe. Irmãos, vamos continuar orando pela salvação dos muçulmanos, porque eles estão desiludidos, eles estão tristes, eles estão famintos, e muitos estão se convertendo. Nosso amado irmão Dr. Marco, algum tempo atrás, contou de um grupo de terroristas islâmicos que souberam que um grupo de cristãos lá no Egito iam ser batizados, e eles então se armaram com seus fuzis. Nós vamos acabar com esse batismo. E eles então se dirigiram até o local de batismos, mas Deus enviou uma tempestade de areia e eles não conseguiam avançar. Os cristãos obedientes ao Senhor, obedientes aos Zafenate e Paneia, alimentados, saciados espiritualmente, foram até o rio, foram batizados e voltaram para casa. E os terroristas muçulmanos, no meio da tempestade de areia, não conseguiam avançar. De repente eles ouviram uma voz: por que vocês me perseguem? Irmãos, a mesma voz que Saulo, quando ia matar os cristãos em Damasco, o mesmo Zafenate e Paneia que levou Saulo ao arrependimento. Todos aqueles terroristas islâmicos, todos eles abandonaram seus fuzis e todos eles se converteram.
E semana passada eu estava lendo da quantidade de muçulmanos que estão se convertendo porque eles não têm saciedade. Ninguém tem saciedade. Sem o Zafenate Paneia não tem pão. Se não fosse o povo descer ao Egito, nenhum deles tinha sobrevivido. A fome era gravíssima. E hoje também a fome está assolando o mundo. Nunca se viu um desenvolvimento como nós temos no mundo. O desenvolvimento científico que nós temos no mundo hoje, irmãos, é coisa de admirar. Eu sou do tempo que não tinha nem botão para apertar. Hoje não tem nem botão mais para apertar. Já passou do botão, já está na tela digital. Hoje tudo acontece com a tecnologia que está se desenvolvendo no mundo. E ainda assim as pessoas continuam com fome. Porque a tecnologia, o avanço científico, nada disso vai trazer saciedade para a fome. Nem mesmo o desenvolvimento de tantos programas, nem mesmo a quantidade de parques que existem no mundo inteiro, parques temáticos no Brasil e no mundo. E as pessoas indo para esses lugares, para resorts e para tantas atrações, e ainda assim continuam com fome. Por quê? Só Zafenate Paneia, o Salvador do mundo, tem pão. Desculpe eu contar de novo, mas meu pai contava a história de um homem que estava angustiado. E procurou o médico, e o médico ouviu as reclamações dele. Eu sinto uma angústia dentro de mim, eu não sei explicar, eu sinto uma angústia dentro de mim. O médico pensou, vê que esse homem precisa trabalhar. Falou assim, por que o senhor não se envolve mais no trabalho? Aí ele falou assim, mas o que eu mais faço é trabalhar. A minha vida é trabalhar. Ah, bom, o médico falou, já que o senhor trabalha muito, então está faltando talvez, quem sabe, viajar. Então, quem sabe o senhor podia programar umas viagens, será que o senhor trabalha tanto? Ele falou, doutor, mas o meu trabalho é viajar. Eu viajo o mundo inteiro. Eu trabalho, viajo o mundo inteiro. Mas angústia, Senhor, médico, angústia. Aí o médico lembrou que tinha visto o anúncio de um circo famoso que havia chegado na cidade. Então, esse homem precisa rir, precisa se divertir. Olha, eu vou fazer uma recomendação para o senhor. Eu li que chegou um circo famoso. Diz que tem um palhaço que faz as pessoas rirem até. Por que o senhor não vai num espetáculo desse palhaço? Diz que ele é muito bom, todo mundo ri com ele. Por que o senhor não vai? Aí o homem abaixou a cabeça e doutor, para mim não tem solução. Eu sou aquele. Eu faço todo mundo rir, mas eu tenho uma fome dentro de mim, um vazio dentro de mim. Irmãos, só Zafenate Paneia tinha pão. Em todo o mundo, só o Senhor Jesus Cristo pode nos satisfazer em todo o mundo. Em terceiro e último lugar, todos os que foram a Zafenate Paneia se mantiveram. Todos os que foram a José se mantiveram vivos. E amados irmãos, é exatamente isso que acontece conosco. Quando nós vamos a Jesus, não vamos à igreja, não vamos à religião, não vamos a filosofias, não vamos a isso ou aquilo, tantos ismos. Quando nós vamos a Ele, não adianta procurar alternativas, não existem, é só Ele. Somente Zafenate Paneia, somente o Senhor. E eu gostaria de pedir aos irmãos que não façamos como os irmãos de José, porque hoje muita gente está fazendo como os irmãos de José. Os irmãos de José moravam em Canaã, a fome assolou a terra e eles ouviram dizer: no Egito tem pão. Montaram uma caravana e foram até lá. Compraram o pão e voltaram para sua casa. E não é exatamente isso que muita gente está fazendo hoje. Não é isso exatamente que muita gente procura
Zafenate e Paneia apenas na hora da necessidade, não é verdade? Uma doença, orem por nós, orem por nós. Uma morte, orem por nós. Um problema, um desemprego, orem. Mas depois que passa a tempestade, esquece, volta para a vidinha velha. Por favor, vá a Zafenate e Paneia e fique com ele. Eles foram a primeira vez, compraram pão, voltaram para a terrinha deles. Segunda vez, estava faltando pão de novo. Vamos lá suprir a nossa necessidade. Tanta gente no mundo está fazendo isso hoje. Só busca o Senhor Jesus na hora da dificuldade. Não faça isto. Todos os que forem a Ele vão se manter vivos espiritualmente, mas vá para ficar. Eles desceram de novo para o Egito, encheram seus saquinhos de comida e estavam voltando. Aí José os traz de volta. Porque José quis cuidar deles, porque José quis mantê-los com vida, porque José queria manter toda a sua família perto de si, e é o que o Senhor Jesus quer de cada um de nós. Queridos, o Senhor Jesus, o Zafenate e Paneia quer você perto, não só na hora da necessidade, não só na hora do aperto, não só na hora que você quer alguma coisa, depois que conquista, esquece. Ele quer você sempre perto dele. Eu tenho curiosidade de saber, quem contou lá em Canaã que no Egito tinha pão? Quem fez isso? A Bíblia não fala. Mas alguém levou a boa nova. Alguém levou. Vocês estão passando fome? Lá tem. Você não quer ser esse mensageiro? As pessoas estão com fome. As pessoas estão desesperadas. As pessoas estão fazendo cada absurdo, cada loucura, como esse pobre senhor aqui. Você não quer ser esse mensageiro? Zafenate e Paneia tem pão, e todos os que forem a ele ficarão vivos, não aqui na terra, eternamente no céu. Você não gostaria de ser esse mensageiro? Falei na quarta-feira de uma senhora que há 2 anos atrás tinha os filhos aqui conosco na escola e me procurou, não sabia por quê. Viemos aqui no gabinete, ela sentou ali e começou a contar, e contou. Irmãos, ela contou desde a infância até o momento atual que ela estava vivendo, mas tanto problema que eu estava me sentindo até cansado já de tanto ouvir, e reclamação de vô, e reclamação de pai, e reclamação desse, e reclamação daquele. Eu já estava ficando angustiado de tanto problema daquela mulher, problema físico, problema de toda a natureza. Depois que ela terminou de falar tudo, ela falou assim, levantou da cadeira e falou, não sei nem por que eu falei tudo isso para o senhor. Eu falei, eu sei, porque Deus quer que a senhora abra o seu coração para Ele, não é para mim, é para Ele. Conta os problemas para Ele, deixa Ele resolver. Só Zafenate e Paneia tem pão, sabe? E graças a Deus aquela mulher aceitou o convite, a mensagem, e foi a Zafenate. Hoje está morando nos Estados Unidos, ela mandou desde o final do ano passado, e mandou um áudio para mim. Irmãos, que áudio mais lindo! Que áudio mais lindo! Ela falou, pastor, nós encontramos aqui uma igrejinha pequenininha, mas uma igreja fiel, e nós estamos servindo ao Senhor, eu, meu marido e meus filhos estamos servindo ao Senhor. Que alegria! Foi aí que começou, foi aí que eu ouvi a palavra, eu estou tão feliz. Ela está satisfeita, sabe por quê? Não porque mudou para os Estados Unidos, porque tem tanta gente passando fome lá. Ela está feliz, sabe por quê? Porque ela foi o único que tem. Só Zafenate e Paneia pode ter satisfação. No Brasil ou em qualquer parte do mundo, onde quer que seja. Vamos para Ele, vamos buscar, vamos servir, vamos honrar. E Ele quer nos perto de si, para cuidar de nós, para saciar a nossa fome. E aí vamos nós fazer o que o mensageiro fez na terra de Canaã. Eu não sei quem foi, mas alguém foi lá e falou, Jacó, lá no Egito tem pão, lá no Egito tem pão. Eu gostaria de perguntar, você já teve uma experiência com esse Zafenate também?
Porque Rúben, Issacar, Levi, Aser, Zebulon, Naftali, nenhum deles tinha tido experiência com o Senhor. Nenhum deles. Jacó, o pai, sim, mas eles não. E não adianta o seu pai ter tido experiência com Deus, não adianta o seu marido, não adianta a sua esposa, não adianta o seu filho, é você que tem que ter experiência com Ele. Cada um tem que ter experiência pessoal com Ele, um encontro com Ele. Você já teve uma experiência com Ele? Senão, não saia daqui sem ter esse encontro com Ele. Jacó havia tido, quando ele fugia do seu irmão Esaú, ele deitou-se num lugarzinho chamado Ai, cidadezinha chamada Ai, no campo chamado Ai, pegou uma pedra por travesseiro. E olha que as pessoas, quando estão sem Deus, elas não têm noção, perdem a noção de nada, põe até uma coisa dura para travesseiro, e não é o que as pessoas estão fazendo, não é isso que o mundo está fazendo. Estão se embebedando para ter alegria, estão usando droga para ter alegria. Olha a loucura que as pessoas estão fazendo, como Jacó, fugindo, sem noção, pega uma pedra para dormir, perde a sensibilidade. Mas ali ele teve um encontro com Deus, uma experiência com Deus. Deus se mostrou, se revelou. E Ele quer que você tenha uma experiência com Ele também. Todos aqui já tiveram uma experiência com o Senhor. Se você não lembra, é porque não teve, porque quem tem nunca mais esquece. Qual foi a sua experiência com o Senhor? Quando você o convidou, Senhor, Zafenate Paneia, venha saciar a minha fome. Eu fui levado desde criança para a igreja, mas eu já entendi que a igreja não vai satisfazer. Há hoje alguém nesta manhã que gostaria de fazer esta decisão de ter uma comunhão. Eu vim orando tanto pelo meu amado amigo Rosileu, somos amigos há tanto tempo, e quando houve um momento de apelo, mas ele levantou aquele braço forte dele com uma rapidez que eu fiquei tão feliz, uma alegria. É assim, uma experiência, como todos os que já tiveram nunca vão esquecer. Eu tinha 11 anos apenas, ali no Jardim Santa Rita, perto do nosso amado irmão Dr. Marco, na Carol, na Carla Moro, Marco Neto. Uma casinha simples de madeira, sem energia elétrica, o loteamento estava apenas começando, só terra. Meu pai levou o lampião e o fogão a lenha na casa. Era uma noite escura de semana, de culto de oração. E a hora do apelo, meu pai fez o apelo e eu senti, eu sou pecador, eu preciso de uma experiência com o Salvador. Eu entreguei a minha vida a Ele. E meus irmãos, já se passaram 53 anos, 54 anos, e eu não vou esquecer jamais. Você já teve uma experiência com os Zafenate Paneia? Estamos só começando o ano. Para que passar um ano faminto? Entregue-se. Ele vai trazer paz ao seu coração. Ele vai trazer saciedade, porque todos os que foram a Zafenate Paneia se mantiveram vivos. E hoje Ele quer salvar a todos. Convido que todos abaixem as suas cabeças, por favor. Todos estão sentindo a fome que existe no mundo, ou vocês acham que é normal toda essa situação? De guerra, de rumores de guerra, de famintos, de mendigos, de sofrimento, de corrupção, de injustiça. Isso é normal? Não, não é. Isso é fome no mundo. Todos aqui já entenderam que Zafenate Paneia, Jesus, o Salvador do mundo, tem pão e pode satisfazer? Você já entendeu isso? Então agora eu gostaria de perguntar, não quer ter um encontro com Ele? Não é comigo, não é com essa igreja não salva ninguém, é com Ele, o Senhor. Se você não teve isto, por favor, levante a sua mão. É pela sua alma que eu estou pedindo. Levante a sua mão, onde Deus abençoe essa vida. Se houver mais alguém, Deus abençoe, pode abaixar a mão. Deus abençoe. 2 amigos queridos, muito obrigado. Pode abaixar a mão, por favor, pode abaixar. 2 jovens queridos, mais alguém. Deus abençoe mais uma jovem também, se houver mais alguém. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu orei, Senhor, que haja salvação na tua igreja. Deus abençoe mais esse jovem. 4 jovens, 3 moços e uma moça. Mais alguém? Levante a sua mão. Deus vai saciar a sua fome espiritual. Eu pedi, Senhor, salva uma vida, mas Deus salvou 4 vidas. Louvado seja o Senhor.
Vamos lá. Obrigado, Senhor, porque com o Senhor Jesus nós temos plena satisfação. Satisfação em todos os sentidos, porque Ele está conosco, Ele cuida de nós e Ele nos traz tanta alegria, tanto prazer, tanto contentamento que não precisamos de mais. Mesmo assim, o Senhor nos acrescenta tantas outras coisas e até mesmo irmãos tão amados, uma igreja tão querida, tão amorosa. Louvado seja o Senhor. São bênçãos que vêm das tuas dadivosas mãos. Pelos 4 jovens que tomaram a decisão hoje, te louvamos, Senhor, e que seja para todos, não para ir de vez em quando, mas para sempre estar com o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele, neste doce nome, que nós oramos. Amém. Amém. Cristo te chama, chama, chama das densas trevas, ó pecador. Ele te salva, salva, salva. Vem sem demora, Jesus Redentor. Cristo te salva, Cristo te salva, já sem demora. Se teve algum orgulhoso que não quis ir a Zafenate e Paneia, morreu. Morreu. Eu não vou. Eu sou orgulhoso. Eu não. Só os humildes entram no reino dos céus. Ainda essa semana eu li: bem-aventurados os humildes, porque dos tais é o reino dos céus. Orgulhoso não precisa. Orgulhoso não. Para que eu vou a Zafenate e Paneia? Vai morrer espiritual. Vamos lá. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus ensinamentos, obrigado porque o Senhor não nos deixa na inanição espiritual. Obrigado porque o Senhor sacia a nossa fome e nós te louvamos, Senhor. E pedimos, leva agora em paz os meus amados e queridos irmãos. Além da fome espiritual, o Senhor sacia até a nossa fome física. Te louvamos, Senhor. E que ninguém seja enganado por Satanás, como enganou esse senhor aqui em 4 Barras e tem enganado multidões, bilhões ao redor do mundo. E tentou enganar até mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo. Ousado, arrogante como Satanás é.
chegou para o próprio Senhor Jesus, sabendo que o Senhor Jesus tinha passado 40 dias e 40 noites sem comer, chegou dizendo: manda que essas pedras se transformem em pão. Obrigado porque o Senhor Jesus não acreditou na mentira. Obrigado porque os irmãos queridos estão sendo orientados a crer só na verdade, porque não vale a pena acreditar no mentiroso. Ele não sacia a nossa fome, nem a fome de ninguém. Ele não tem nada de bom para oferecer, mas o Senhor tem. Por isso te louvamos e te agradecemos, Senhor, e o fazemos de todo o nosso coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te cuide. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Boa semana, ou até a tarde, até o culto da noite. Vão em paz, queridos irmãos, e sirvam com alegria. Até a noite.